noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite para você que nos acompanha através do YouTube. Seja bem-vindo a mais um culto aqui da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Nosso culto acontece todo domingo às 7 da noite, você é nosso convidado para estar aqui sempre com a gente, acompanhando o nosso culto. Antes de começarmos, uns breves avisos. Nós temos as nossas atividades toda segunda e toda quarta-feira, temos reuniões de oração da nossa igreja. Na segunda-feira, às 2h30 da tarde, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Ou reuniões de oração, momentos de comunhão, troca da palavra, pedidos de oração que fazemos. E podemos nos reunir através do link do aplicativo Zoom, que fica lá no grupo da nossa igreja no WhatsApp. Nos domingos de manhã nós temos também a nossa Escola Bíblica Dominical de adultos e adolescentes, também acontecendo pelo aplicativo Zoom. E também às 9h30 da manhã aqui no YouTube nós temos a Escola Bíblica Infantil, onde você pode mandar esse vídeo para as crianças que você conhece, também assistir e aprender mais da palavra que as crianças têm aprendido com a gente, entre tantas outras informações, curiosidades, brincadeiras, trabalhos manuais. Muita coisa legal você pode acompanhar através da Escola Bíblica Infantil. Se você deseja dizimar para a nossa igreja, os nossos dados bancários estão aqui. Você pode ofertar através desses dados, fazer transferência. Os dados, além de estarem aqui na tela, vão estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, onde você pode copiar e colar, onde você preferir fazer a sua transferência. Aqui embaixo também estão todas as informações sobre o culto, as palavras que foram faladas, os versículos, as músicas que foram cantadas, vai estar tudo aqui embaixo. E aqui embaixo também fica o nosso botão de se inscrever. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, é só fazer login na sua conta do YouTube, para que você possa ser um inscrito, acompanhar os vídeos que temos lançado por aqui. Você também pode curtir, mandar mensagens pra gente através aqui do YouTube. Então é isso, fique à vontade em nosso meio, seja bem-vindo ao nosso culto. A paz, irmãos. Hoje estamos reunidas para participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A Priscila vai ler um texto de adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Ao único digno de honra, de glórias, de louvores, elevamos nossos pensamentos nesse instante, Deus, para te glorificar, te exaltar, Pai. Ó Paizinho querido, nesse instante, queremos elevar mesmo todo o nosso ser diante de Ti, a Tua igreja, Pai. Ela se ajoelha diante de Ti para prestar o culto de adoração e louvor a Ti, Senhor. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, majestoso, excelso, aquele que é o único, digno de honra, de glórias e louvores. Ó Senhor, nós não temos palavras para expressar, Deus, esse momento tão maravilhoso de podermos, ó Deus, nos reunidos, Pai, poder, ó Deus, falar da Tua grandiosidade, Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, que falou e tudo aconteceu, mas a nós, Senhor, o Senhor fez com as Tuas mãos. O Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor viu a nossa vida começar no ventre da nossa mãe. E a Tua palavra diz que dia a dia o Senhor registrava o que estava acontecendo. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor está com os braços abertos, estendido para receber todo aquele que entrega a vida a Ti e quer viver segundo o padrão da Tua justiça. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bondoso, ó nosso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Que esse culto seja, ó Deus, para nós elevarmos mesmo a Ti a nossa adoração,
para recebermos a palavra que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Por isso nós já te agradecemos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, para declarar o nosso amor eterno para Ele, a nossa total dependência. Feche seus olhos neste momento. Se você souber cantar, me acompanhe, por favor. Se você não souber, com seus olhos fechados, medite na letra dessa canção e que ela possa falar fundo no seu coração. Amém? Respire. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, ó Deus.
nada, Pai. Nós não somos nada sem o Teu amor, sem o Teu cuidado, Pai. O que seria de nós, ó Pai, sem o Teu perdão, sem as Tuas misericórdias diárias, ó Deus. Reforce, Pai, o nosso amor, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter a segurança no Senhor, ó Pai. Aprender a buscar mais e mais e mais e mais de Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, cantar louvores a Ti, ó Pai. Sermos gratos, ó Pai. Que possamos reconhecer, ó Pai, a nossa insignificância, Deus. E reconhecer, ó Pai, que o eu, Pai, é pequenininho, ó Pai. Mas que o Senhor é gigante, Pai. Que o Senhor é enorme nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor é o nosso amor, que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor, Ele representa toda a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos resgatou, ó Pai. Nos deu um novo respirar, ó Pai. Nos deu uma nova chance. Nos deu um novo caminho, ó Pai. Que possamos celebrar a Ti. Aleluias. Te abençoe. Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pais, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Nesse momento, Senhor, vamos estar fazendo uma oração, Senhor, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, Senhor. Que o Senhor cada dia mais coloque, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, nos proteja de todo mal. Guarde, Senhor, a nossa família, guarde os irmãos da igreja, guarda, Senhor, toda a nossa família, Senhor. Declaramos, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Precisamos, Senhor, infinitamente de Ti. Nos perdoe. Agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício, ao qual o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina eternamente. Amém. Esperamos que todos estejam bem. Estamos morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo. Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor agora todos juntos, cantando juntos, alegres. Que grande é o nome do nosso Senhor, muito digno de ser louvado. Nós estamos aqui, cada um em seu lugar, onde você estiver assistindo, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar junto conosco. Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar,
a vida inteira outra vez entregar tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que é grande, digno de ser louvado. Muitos de nós passamos por momentos de dificuldade, muitos de nós passamos por momentos de tristeza e de aflições. E assim como o Jó disse lá no final do seu livro, depois de todas as aflições que ele passou, depois de todas as dificuldades que ele havia vivido, mesmo sem ter o pecado como causa das suas circunstâncias, ele servia a Deus, ele não havia pecado contra Deus, mas ele disse que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos louvar o nome do Senhor, engrandecê-lo pelas dificuldades que enfrentamos. Porque muitas vezes nós passamos pelas dificuldades sem conseguir enxergar as oportunidades que Deus nos dá através delas. E não quero dizer que as dificuldades são boas, elas são difíceis, elas são árduas, elas são tristes, elas são sofridas, mas através delas Deus nos usa, através dela Deus molda o nosso caráter, através delas Deus se faz presente conosco. E muitas vezes através dela é que nós conseguimos enxergar o Senhor, que possamos enxergar o nome do Senhor, enxergá-lo em nossas vidas, enxergá-lo a cada dia no nosso viver, vivê-lo, não só mais conhecer de ouvir falar, mas de tocar, de viver, de presenciá-lo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho,
minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos te conhecer, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor sabe que somos limitados, Senhor Deus. Mas o Senhor mesmo assim nos ama, o Senhor mesmo assim nos perdoa. E queremos te louvar, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, Pai. E essa é a razão de não sermos consumidos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e dedicamos este louvor a ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por limpar as nossas visões, ó Deus, a nossa mente, para conseguir enxergá-lo, ó Deus, para que a sua graça pudesse chegar aos nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, ó Deus. Eis-me aqui, esperando encontrar tal perdão, só a graça nos dá. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Com sua graça Ele nos libertou. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Nosso meu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor Deus. Te agradecemos porque podemos te ouvir, podemos te ver, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos fortalece a cada dia, Senhor. Fortalece, ó Deus, a alma de cada um que está aqui, ó Deus, louvando conosco, Senhor. Fortalece a nossa alma, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Cuida de nós, ó Deus. Em nome de Jesus recebe esse louvor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, neste momento de meditação na Palavra do Senhor, neste culto da Igreja Presbiteriana Getsemane, onde nós nos reunimos para cantar, para louvar, para fazer as nossas orações. Que bom que mesmo nesses tempos tão diferentes que nós estamos vivendo, nessa crise, né, da Covid, nesse afastamento social, que bom que nós temos ainda a oportunidade, mesmo assim, de nos reunirmos, e a nossa igreja tem de fato se reunido às segundas, quartas, né, aos domingos, né, em reuniões de oração, de estudos bíblicos, e graças ao Senhor que nos mantém unidos, que faz com que nós permaneçamos unidos como igreja, né? Eu acredito que o texto de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, é um texto que vem para continuar a fazer com que o nosso olhar, o nosso foco esteja em Jesus, e assim a nossa força seja refeita, a nossa esperança seja fortalecida, a nossa fé seja aumentada, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, o texto vai do verso 22 até o verso 33. Jesus anda por sobre o mar. Texto muito famoso, mas eu acredito que das diversas lições que nós podemos tirar dele, as 3 que eu vou mencionar aqui, elas vão abençoar a sua vida. O verso 22 começa dizendo: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É interessante que nos momentos que nós estamos vivendo, né, nessa fase avançada, aí já são aí alguns meses, já é quase 6 meses que a gente está enfrentando essa situação aí de afastamento social, né, de medo de contaminação aí pela Covid-19, alguns contrassensos aparecem, né? Muitas pessoas estão mais presentes em casa, estão mais, né, dentro das suas próprias casas, usufruindo ali do seu lar. Mas isso não significa que as pessoas têm mais tempo. Muitos, ao contrário disso, têm relatado, né, um enorme acréscimo e um grande aumento na quantidade de trabalho. Pergunte para um professor, né, se a rotina dele está mais tranquila ou não, você vai ver a resposta, né? Além das aulas, além das correções das lições e provas, tem todo um preparo necessário aí para fazer a transmissão das aulas. Alguns professores têm que aprender aí a utilizar alguns aplicativos e muitas vezes se gera uma grande confusão, porque você está dentro de casa, está trabalhando e tem lá, né, o seu marido, a sua esposa, tem os filhos, né, tem o cachorro latindo, né, tem o carro do ovo vendendo ovo na rua, e é uma loucura, né? Então muitas vezes, né, a gente pensou que teríamos mais tempo dentro de casa, mas não, a gente continua, né, a grande maioria das pessoas com uma agenda muito corrida, né? Nós continuamos buscando muitas coisas, nós temos às vezes muitos objetivos na vida, mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nós precisamos também, irmãos, refletir sobre o reino de Deus. Nós precisamos refletir sobre a missão que nós temos no mundo. Muitas vezes nós estamos e andamos tão ocupados, com a nossa cabeça tão cheia de preocupações e questões, né, que corremos o risco de nos esquecer, né, de que de fato nós somos cidadãos do reino. E a primeira lição que eu gostaria de destacar, né, dentro desse texto maravilhoso, é que Jesus chama os seus discípulos para perto dele.
Então, se você tem experiência com Deus, se você passou pela experiência da conversão, se de fato você tem olhado para a sua Bíblia, meditado nas palavras, se você olha para esse tema tão importante, né, que eu tenho frisado tanto, que é o discipulado, e se você se preocupa com ser de fato um discípulo, ser de fato um seguidor de Jesus, você precisa entender que Jesus chama você para estar perto dele. Jesus chama os seus discípulos para perto dele. O verso 22 diz assim, que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus está ali ainda com as multidões, ele está despedindo as multidões, mas ele fala para os discípulos, entrem num barco e se afastem. E aqui parece que Jesus está fazendo o contrário, né? Se afastando dos discípulos, mas mais para frente você vai perceber que ele vai ao encontro deles, né? E ao mesmo tempo, Jesus ele fica para despedir as multidões. E muitas vezes quando a gente lê, a gente pensa assim, poxa, por que Jesus faz isso? Será que ele não tinha compaixão? Leia os evangelhos e você vai perceber em Jesus um homem cheio de compaixão, cheio de amor ao próximo, né? Até no texto completamente anterior, né, no texto que vai do verso 13 até o verso 21, na primeira multiplicação de pães e peixes, você vai ver Jesus preocupado com aquelas pessoas que elas não poderiam ir embora, né, e percorrer aí talvez grandes distâncias e sem ter o que comer. Jesus providencia o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas aqui Jesus parece que ele está despedindo as multidões, porque as multidões, né, de acordo com alguns estudiosos e também com o Evangelho de João, capítulo 6, verso 15, nos parece que muitas pessoas estavam ali buscando Jesus com o intuito de levá-lo e proclamarem ele rei. E aqui Jesus ele deixa claro o seguinte, e aqui para mim e para você como discípulos, a primeira grande lição: o reino de Jesus é espiritual, né? Então por isso ele se afasta, ele se recusa a ter envolvimento com qualquer esfera política, né? Algo de caráter definitivamente terreno. Então, se Jesus ele está ensinando aqui para as multidões, né? Não, eu não vou ser proclamado rei agora, né? E ele despede as multidões porque ele está mostrando que ele não está preocupado, né, simplesmente, tão somente com questões políticas. Não é que ele não tinha essa preocupação, mas o foco dele era outro, né? O foco dele era demonstrar que de fato o reino de Deus é o reino espiritual, que a vida ela é muito mais do que esses breves anos que nós passamos, algumas décadas que nós passamos aqui, né? Então, o que isso tem a nos ensinar? Nós estamos envolvidos, né, ou apenas envolvidos com assuntos terrenos e transitórios? O que ocupa a nossa mente? O que ocupa, né, a gaveta das nossas preocupações? São apenas coisas deste mundo? Ou, ao contrário disso, nós estamos envolvidos com o reino de Deus? Se Jesus, de acordo com alguns comentaristas bíblicos, de fato ele está mostrando que o reino dele é muito maior do que questões meramente transitórias e passageiras, né? Terrenas, melhor dizendo, terrenas e passageiras. Se o reino dele é um reino espiritual, por que eu e você como discípulos vamos gastar a maior parte das nossas vidas, ou quem sabe toda a nossa vida, simplesmente preocupados com questões passageiras, com acúmulo de riqueza, com acúmulo de bens? Eu me recordo de um pastor amigo que ele dizia, muitas vezes em uma conversa de amigos ali, ele falava que algumas pessoas, como o sogro dele, isso eu achei muito engraçado, né? Ele falava assim, poxa, o meu sogro, ele pensa que para abençoar as filhas dele, basta com que ele acumule bens e entregue esses bens. Ele tem que pensar, né, em ensinar conceitos do reino de Deus. Isso é que ele tem que pensar em fazer. Ele não falava mal do sogro, mas eu achei muito interessante, porque de fato, muitas vezes, nós corremos esse risco, né? O nosso envolvimento ser um envolvimento simplesmente em questões dessa vida, como se não houvesse eternidade, como se não existisse vida após a morte. E se você de fato está pensando assim, não, pastor, eu estou envolvido com o reino de Deus, eu quero fazer uma pergunta. A adoração é um tópico aí que você tem na sua lista de estudos? Adoração a Deus, né? Ou seja,
além das preocupações que você tem, além dos desejos que você tem, das áreas que você quer desenvolver na sua vida profissional, né, a adoração tem que ser algo que ela vem antes de tudo isso. Nós somos seres criados pelo Senhor e devemos adorar ao Senhor, né? Adorar ao Senhor, né, aproveitar, né, nos deslumbrarmos com a sua presença. Isso deve ser encontrado na nossa vida. Além disso, a preocupação com o discipulado em si. O que é discipulado? O que significa? Eu sou discípulo. Como é um discípulo? O que o discípulo faz? O que ele não faz? Né? Qual o caminho? Como saber? Como desenvolver isso? Meus irmãos, algumas pessoas talvez estejam na igreja há anos e não sabem explicar o que significa ser discípulo, ou seja, o que é um seguidor de Jesus. E também a questão do evangelismo. Então eu anotei aqui no meu rascunho que eu estou olhando toda hora, esses 3 aspectos. Será que a adoração verdadeira, bíblica, cristã, né, reformada, né, da maneira como ela deve ser, ela é uma realidade da minha vida? Discipulado, evangelismo, ou seja, uma vida centrada no Evangelho de Cristo, né? E aí o que acontece? Se a nossa vida é centrada no Evangelho, nós vamos concordar com o apóstolo Paulo quando ele diz lá em Filipenses 1:21, portanto para mim, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente acha tão bonitas essas palavras de Paulo, mas a gente precisa de fato olhar, esse é o caminho, né, da abnegação, negar a nossa própria vontade, porque nós temos uma vontade que a palavra diz ser boa, perfeita e agradável, disponível para nós, nós precisamos buscá-la. E aí depois, por que eu digo que Jesus chama os discípulos para perto dele? Porque o texto vai continuar dizendo que as multidões foram despedidas e ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, Jesus estava lá, sozinho. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então olha que interessante, quando Jesus despede as multidões, né, nós já aprendemos a 2ª lição aqui, olhando para a vida do Mestre, né? A oração aproxima o discípulo de Cristo. Jesus, sendo Deus em forma humana, ele tinha uma necessidade enorme de orar, né? Demonstrando assim a necessidade de comunhão, a busca por uma proximidade, a busca por comunhão com o Pai. E nós precisamos aprender que ser um seguidor de Jesus Cristo é algo que de fato nos faz seguir o seu estilo de vida, seguir as suas atitudes, as suas ações. E Jesus aqui era um homem de oração. Da mesma maneira, o discípulo tem que ser, né, uma pessoa de oração. É interessante a gente olhar para a vida de Jesus, né, nesse tópico oração, e a gente vai perceber que de fato ele dedicou muito tempo, né, muitos momentos para a questão da oração. Jesus orou em lugares solitários, ele orou em uma colina, em Genezaré, ele orou de dia, de noite. Às vezes ele passava a noite em oração. E é muito interessante que a gente também precisa ver como era a oração de Jesus. Ele não apenas orava, né, não orava apenas por si mesmo, pelas suas próprias demandas, mas ele suplicava também por outras pessoas. Em uma das maiores súplicas, talvez uma das maiores que nós encontramos na Bíblia, em João capítulo 17, nós podemos perceber pela divisão como Jesus ele suplicava em favor não apenas dele, mas também, né, por nós. Olha a importância disso. Do verso 1 até o verso 5 do capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, ele está orando por ele mesmo, do verso 1 até o verso 5. Do verso 6 até o verso 19, ele está orando pelos apóstolos, por aqueles homens que foram chamados, pelos primeiros discípulos que foram chamados ali, que caminharam juntamente com ele. Eles são alvo da oração de Jesus. E do verso 20 a 26, a igreja universal, a igreja constituída de todos os chamados e restaurados por ele mesmo, Cristo, né, que viviam naquela época, que vivem hoje, que ainda nascerão, que fazem parte da igreja, né, que esse povo todo que será constituído, essa igreja toda que será reunida quando o Senhor voltar segunda vez para nos separar e para nos levar juntamente com ele. Então, veja que através desse exemplo em João 17, você percebe
né, que ele orava por demandas próprias, mas toda a sua oração está relacionada com o reino de Deus, porque quando ele estava orando por ele mesmo, ele estava orando para que de fato ele cumprisse a vontade do Pai, para que ele cumprisse o desígnio que ele recebeu de Deus o Pai, né? Então, em toda essa súplica, lá em João 17, nós percebemos Jesus voltado para o reino, né? Então nós precisamos entender isso também. Em primeiro lugar, Jesus chama os seus discípulos para perto dele, e em segundo lugar, os discípulos, eles são aproximados dele, Cristo, através da oração. Interessante que eu falei da oração, mas para mostrar como ele chama os discípulos para perto dele ainda, né, o texto fala que quando o barco já estava longe, olha lá no verso 25, na quarta vigília da noite, Jesus ele foi para onde? Depois de orar, depois do seu momento de oração, ele vai para perto dos discípulos. Meus irmãos, se nós entendermos o que está acontecendo aqui, a nossa vida de oração tem que mudar. A oração ela tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Conheço um rapaz, né, conheci ele em um congresso anos atrás, e a gente acompanha aí via rede social, e ele comentou na rede social sobre oração o seguinte: nós não oramos porque nós não entendemos a necessidade, que nós não planejamos, né? Por isso não temos tempo para oração, né? Porque nós não entendemos a necessidade que nós temos de orar. E quando a gente olha para Jesus, ele, inúmeros textos dos evangelhos nos mostram como ele valorizava a oração. Então, se você quer ter uma vida com sentido, com significado, você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa de envolvimento com o discipulado. Porque enquanto você entende que Jesus ele te chama para ser um seguidor dele, né, você vai perceber o amor dele. Porque ele não nos chama porque nós somos bonzinhos, não. Não vá pensar que esse que vos fala aqui é uma pessoa perfeita. Jesus ele conhece todos os meus defeitos, assim como ele conhece os seus, mas mesmo assim existe um plano maior, né? Um plano de salvação, e dentro deste plano o Senhor decidiu nos acolher como filhos, né? E a cruz de Jesus, o sacrifício dele naquela cruz do Calvário, a prova final de que ele ali entrega, o Senhor, Deus o Pai entrega o próprio Filho por nós, para que não fôssemos mais escravos do pecado, para que não fôssemos ali condenados à morte eterna, mas para que ao contrário disso tivéssemos vida eterna. E ele nos chama, e ele também abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente para o entendimento do Evangelho, que muitas vezes não é entendido porque nós não percebemos a necessidade que nós temos de aprender mais sobre isso. Agora, se você olhar para esse movimento de Jesus caminhando em direção aos discípulos, depois de orar, depois de fortalecer ali a sua vida, né, junto com o Pai, através da oração, ele volta para estar ali com os discípulos. Isso deve gerar gratidão no nosso coração, temor, né? Isso deve gerar esse sentimento de que nós de fato somos mais amados por Deus do que nós entendemos, e entender que o Senhor está conosco. Então, é a segunda lição: a oração aproxima o discípulo de Cristo. E em terceiro lugar, eu quero passar agora para o verso 27 e dizer: a confiança do discípulo é Cristo. Então, olha só que texto maravilhoso, né? Ele nos mostra que é Jesus quem chama os discípulos para perto dele. O texto nos dá a grande dica de que a oração nos aproxima do Senhor. Então, se nós reconhecemos o chamado, através da oração a gente pode ter a nossa vida transformada, ter um entendimento de fato de que o Senhor está desejando a comunhão conosco. E em terceiro lugar, a nossa confiança, né, como discípulos, é Cristo. A nossa confiança não deve ser dinheiro, não deve ser nada passageiro, não deve ser morar dentro de um condomínio fechado por conta da segurança. A nossa segurança não deve ser a conta na poupança, não deve ser aquela alimentação completamente regradinha, porque assim estamos cuidando. Essas coisas são boas e não são pecado em si. Mas em primeira e última análise, a nossa confiança, a nossa paz, a nossa serenidade tem que estar ligada a Cristo. Se assim não estiver, a gente vai viver completamente entregue às notícias, entregues aí ao desânimo, né? E tem muita gente assim, talvez porque não tenha refletido sobre o chamado que Jesus faz
discípulos meus, venham aqui, estejam perto de mim, eu estou juntamente com vocês. No verso 27 o texto diz assim, que logo depois, né, vou ler o 26 para ficar mais claro, os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficam aterrados e clamam, né, é um fantasma, e tomados de medo gritam, mas Jesus imediatamente lhes diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, olha só o que Jesus está dizendo, essas palavras valem para nós ainda hoje, né? Se Jesus, né, à luz do que ele fez aqui, né, caminhando por sobre o mar para estar ali perto dos discípulos, se a gente entende, né, que esse mesmo Jesus ele vive conosco hoje em comunhão, se ele nos busca, a gente entende também que essas palavras ainda são para nós. Não tenham medo. O que é que tem trazido medo para a tua vida? O que é que tem feito com que você se esconda embaixo do cobertor, como se você tivesse com medo do fantasma? O que é que você sofre, tanto sofre? O que é que te apavora? Você, se estiver buscando a Deus através dessa grande dica, dessa segunda lição, que a oração nos aproxima de Jesus, você vai aprender a ter confiança nele. E quando você passar por uma dificuldade, assim como Pedro passou, assim como os discípulos todos aqui passaram, né, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim, eu estou com você, calma, as coisas não estão perdidas. Né? Existe esperança, você não está sozinho. Então a gente precisa entender isso. O medo ele faz parte da vida dos discípulos, mas também faz parte da vida dos discípulos a voz de Jesus que entra pelos nossos ouvidos dizendo, tenham bom ânimo, não temam, eu estou com vocês. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho e por isso elas têm confiança apenas em questões que são terrenas e passageiras, né? São coisas transitórias, são coisas que hoje garantem a segurança, mas amanhã quem sabe, né? Quando você olha, por exemplo, esse mercado financeiro no mundo, muitas pessoas elas confiam demais no dinheiro, e se determinada moeda perder o valor, o que elas vão fazer? Então, olhando para isso, onde é que a gente vai depositar a nossa confiança? Vamos depositar aonde? Né? Nos bancos? Não, deposite em Cristo. Aquele que deu a vida por você, que ao terceiro dia venceu a própria morte, para que você fosse nele mais do que vencedor. Então você precisa entender que o medo sim faz parte das nossas vidas, mas a palavra do Senhor está recheada de textos que deixam muito claro para nós o fato de que o Senhor está conosco o tempo todo. Não temam, né? Tenham bom ânimo, eu estou aqui com vocês, sou eu. São as palavras de Jesus. Jesus ele está sempre conosco, né? E aí Pedro, ele todo tempestuoso, ele diz, então se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor diz para Pedro, vem. Verso 29 diz, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E verso 30, reparando porém na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aqui a gente aprende, né, a quarta lição. A quarta lição nos diz que mesmo discípulos, muitas vezes nós iremos naufragar. Mesmo seguindo a Jesus, muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades tamanhas na nossa vida, e que são questões que vão nos desanimar. Né? Nós vamos fazer como Pedro, nós vamos começar a afundar. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos mais para a circunstância do que para Deus. Olhamos mais para o tamanho do problema do que para o tamanho de Deus. É como se o problema estivesse ali com a boca aberta, querendo nos engolir, e a gente dissesse assim, nem Deus pode me salvar. Mas aí a gente percebe a graça, né, talvez a maior graça encontrada aqui do verso 22 ao verso 33, que é quando Jesus ele estende a mão e ele toma Pedro e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu estou aqui, eu não disse que eu estou aqui. Então, meus irmãos, não tem problema a gente passar por esses altos e baixos, nós passamos. Mas tome muito cuidado, né, para que de fato você entenda que o desejo do teu mestre, do teu Senhor e Salvador Jesus, é que você esteja perto dele. Perceba que em muitos momentos ele vai permitir com que você entre dentro de um barco e ele vai permitir que exista uma distância entre você e ele. Mas tudo isso para a gente entender a graça de Deus, tudo isso para a gente entender que mesmo neste texto aqui,
É muito interessante você perceber, mesmo os discípulos se afastando, né, uma certa distância, né, o verso 24 vai dizer isso, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, mesmo assim, nem essa distância ela tirava a segurança dos discípulos, porque o Senhor, ele transpôs essa distância, ele foi até eles, andando por sobre o mar. Né? Por quê? Porque ele é Senhor da terra, do céu, da água, né, do ar, ele é Senhor de tudo. Né? Então ele está no controle de todas as coisas. Não existe dificuldade, não existe o que possa nos separar de Jesus. Daqueles que o Pai me deu, nenhum será perdido, nenhum será esquecido, lançado fora. A gente precisa ter essa confiança, a gente precisa ter esse bom ânimo de saber que nós estamos sempre com Ele. E mesmo quando nós agirmos como Pedro, né, e talvez enfrentarmos um breve momento ali de plenitude, andando por sobre as águas, mesmo assim a gente corre o risco de olhar para a dificuldade, se esquecer de Jesus e cair. Mas mesmo assim Ele estará estendendo a mão para você e olhando para você com muito carinho, dizendo: homem de pequena fé, ô minha irmã de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto deixa claro que o Senhor está sempre conosco. Que você possa meditar nessas palavras, que você possa agradecer ao Senhor, porque não partiu do teu coração o desejo de proximidade com Ele, partiu dele o desejo de proximidade com você. O próprio Criador, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, procura a tua presença. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Confesse os teus pecados. Olhe para que de fato você tenha os olhos virados para o reino de Deus. Que o seu objetivo seja o reino do Senhor. Que o seu objetivo seja uma pessoa que aprende cada vez mais sobre adoração, sobre discipulado, sobre evangelismo. Que você de fato esteja envolvido com aquilo para o qual você foi chamado. Entenda que a oração te aproxima do Senhor, e entenda que a nossa confiança está nele. Ele é a rocha. Ele é o nosso Deus sempre presente. Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que tudo pode. Ele é aquele que em Isaías ele diz: quem estava comigo quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem me deu conselho? Eu não preciso de ninguém. E é este Deus grandioso que sabe exatamente pelo que você está passando. E se você está temendo, se você está aterrorizado com essa situação da Covid, ou porque você está enfrentando, além da Covid, outra situação, é Ele quem quer que você escute nos seus ouvidos a sua voz dizendo: tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, obrigado porque o Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, Jesus. Obrigado porque através da dependência que o Senhor tinha do Pai e ainda tem, nós também, Senhor, aprendemos a depender do Pai, aprendemos que através do Senhor nós temos livre acesso a Deus, nosso Pai. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando e nos fazendo, ó Pai, ter esse objetivo de sermos discípulos verdadeiros, seguidores verdadeiros do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de olhar somente para questões terrenas, mas que a gente possa ser, de fato, homens e mulheres, cidadãos do reino do Senhor. Perdoa os nossos pecados e continua nos abençoando, é o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso maravilhoso e bondoso Senhor Jesus, que o amor do nosso eterno, amado e grande Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você, através da oração, busque mais a Deus para que você escute a voz do Senhor dizendo: não temam, tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Uma boa semana, Deus te abençoe. Preciso